Olá, jovens! O tio está de volta e dessa vez com uma novidade. Os humilhados foram exaltados! Aplaude, aplaude de pé, Assembleia! É isso mesmo, finalmente, este lindo canal agora tem um patrocínio à altura dessa comunidade maravilhosa que formamos. E eu estou falando da Fílmica. Para você que infelizmente estava morando numa caverna e não conhece o melhor catálogo de streaming do país, eu te convido a conhecer tudo aquilo que a Fílmica te dá. A Fílmica é uma distribuidora de filmes independentes e autorais cuidadosamente selecionados por uma curadoria de arte que se preocupa na construção de um campo onde cinema, arte e revolução dialogam o tempo inteiro. Ou seja, chega de enlatado americano desprovido de sentido. São filmes, documentários, curtas e longas que vão te fazer questionar a nossa sociedade e o nosso mundo. Então, chama logo a morena, chama o moreno, chame morene, porque não somente a Fílmica está aqui para aliar entretenimento e streaming de alta qualidade ao pensamento crítico, mas também para fazer isso no precinho. Anota aí, jovem, usando o cupom JOAO20, o plano anual sai a R$ 96. É isso mesmo, menos de R$ 10 por mês. Você não apenas assina o melhor serviço de streaming do Brasil, mas você ganha desconto e ajuda na nossa construção das bibliotecas populares. Dica quente do tio, para vocês não dizerem que eu nunca te dei nada. Tio quer deixar 2 recomendações do catálogo para quem assinar, e quem sabe, se o pessoal da Fílmica quiser, eu depois faço uma playlist com a curadoria nossa lá mais pra frente. Primeiro, Samba Traoré, clássico burkinabe, cinema africano, cinema de Burkina Faso. O filme vai retratar a vida de um homem que tenta reconstruir a vida dele na cidade natal dele, na vida dele natal, mas que esconde um segredo sombrio. Aguarde. E 2, o Inhampacha, ou, para vocês que assim como eu não falam Aymara, Eternidade, uma obra-prima do cinema andino, do cinema peruano, o primeiro longa inteiramente falado em Aymara. É a vida de um casal que espera a volta do filho diaspórico, numa clara alusão à própria situação dos povos originários Aymara e Quichua. É um filme sensível, é um filme profundo, então é isso. Entre agora mesmo em filmica.com.br, faça seu cadastro, ganhe desconto no plano anual com o cupom JOAO20. É isso mesmo, não é pretinha? Sim, camaradas. De R$ 120, utilizando o João 20, o plano da Fílmica sai por apenas R$ 96. Então coloca aí o cupom João 20, maiúsculo, sem acento, e se divirta enquanto você questiona a nossa sociedade com um catálogo com a melhor curadoria do Brasil. Lembrando que se você gosta de ver na TV, a Fílmica está disponível no Fire TV, no Android TV, no Apple TV. E para quem tem o Chromecast, é só espelhar via Chromecast dos aplicativos para Android e para iOS. Então assine a Fílmica, enriqueça a sua cultura, colabore na construção das nossas bibliotecas populares. Esse cupom vai estar disponível até 30/4. Agora eu juro que vocês estão liberados e vamos pro vídeo. Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindes e sejam sempre bem-viados, porque estamos começando mais um react. Aonde nós estamos? Estamos no Brasil! Mas talvez não. Opa! Acho que estar no Brasil quando estar em Portugal. Estamos na terrinha. Viva Portugal! Parentes e amigos, as ruas da infância, prazeres antigos. Viva Portugal! A casinha pequenina. Você está usando a sua camisa da amizade
em situação de Portugal. Hoje temos um vídeo do canal Capital Financeiro, cujo título é... Sim, é esse mesmo título. Ser colônia de Portugal foi um mau negócio? Ah, eu quero me drogar. Ah, esse título é ruim demais. Meu amigo, meu irmão, meu amigo, meu jovem. Doideira! É muita doideira, jovem. É muita doideira, jovem. Chama a moçada. Moçada, chegou droga, tá? Olê, olê, olá! Vamos festejar! Obrigado, passaporte do Jair. Fanon ressuscitou para ler esse título e morrer de novo. Né? Gente, ser colônia de Portugal foi um mau negócio? Para Portugal, não. Para todo o resto, para todos os mais de 50 locais aonde Portugal colocou suas patinhas imundas, sim, para um caralho. Estamos diante da crucificação do bom senso. Quero agradecer ao nosso querido camarada BK, que estava aqui no chat e fez o The Cruciminion of Common Sense, tá? Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Usando a inteligência artificial a nosso favor, ele fez o The Cruciminion of Common Sense, tá? Nós estamos diante do bom senso crucificado. Eu não quero jogar pedras. Eu não quero jogar pedras. Eu não vi o vídeo ainda. Eu não sei o que ele vai trabalhar. Eu vou dar o benefício da dúvida e vou partir do pressuposto que, forçado pelo algoritmo, ele colocou o título mais clickbaiter possível, porque é o título que vai fazer a galera toda da esquerda ficar puta e a galera toda da direita pensar: pô, mas será que ser colônia é bom? Entende? Entende? Então eu aqui estou dando o benefício da dúvida, porque eu ainda não vi o vídeo. Está dado o benefício da dúvida. Eu parto do pressuposto, sempre de boa fé, sempre de tranquilidade, que o miserável é um gênio e ele fez o título mais clickbaiter possível devido a uma necessidade material. É assim que a gente trabalha, gente. A gente sempre trabalha na presunção da inocência, na fé que o rolê vai ser tranquilo. Mas vocês podem ficar tranquilo, porque se não for, nós temos uma segunda capa, tá? Nós temos uma segunda capa, tá? Se o rolê não for tranquilo, aí a gente vai ter essa certeza aqui, ó. Estamos de fato diante do The Cruciminion of Common Sense, tá? Pode ser que estejamos errados e estaremos de fato diante da crucificação do bom senso, tá? Não sabemos, vamos guardar as nossas capas de crucificação do bom senso pra gente poder ver o vídeo partindo da boa fé. Primeiro, gente, eu quero agradecer o BK, né, cara? Obrigado, grupo do Telegram. Como vocês são bons de serviço, né? Dia que eu voltar a tocar Metal Morte, vocês estão contratados, cara. Caralho, meu irmão. Tá ligado? Vamos entrar aqui em situação de Portugal. Né? Depois vou até cantar um fado pra vocês. Vamos lá. Vamos voltar aqui do comecinho e bora dar. Portugal teve influência em 53 países no mundo.
Eu não gosto do termo influência, tá? Influência, quem tem é o K-pop, tá? Eu não gosto do termo influência, né? Quem tem influência é o K-pop, tá certo? Portugal tentou ativamente colonizar o mundo inteiro. Ligeiramente diferente. Hoje, 9 falam português oficialmente. Junto a Portugal, Reino Unido, França e Espanha, colonizaram a maior parte do planeta. Colonizaram a maior parte do planeta. Beleza, voltamos. Entre esses 4 grandes colonizadores, qual criou os países mais pobres atualmente e qual criou os mais ricos? Meu irmão, sim, tá? Qual que é a resposta? Sim. Qual criou os países mais pobres? Eles, todos, juntos. Quem são os países mais ricos? Os países que colonizaram. É isso, gente. Vocês entendem, cara? Vocês entendem? Quem criou os países pobres? Os países que colonizaram. Quem são os países ricos? Os países que colonizaram. Tá? Meu irmão, dá um pulinho na Ásia, dá um pulinho na África e vê que coisa linda que é ser colonizado por Reino Unido, por França, por Holanda, por Alemanha, tentativa de Itália. Entende, gente? Entende, cara? Né? E detalhe, né? A ideia de criação dos países é bem complicada aqui também, tá? É bem complicada aqui também. É óbvio que quando a gente pensa historiograficamente no conceito de Estado-nação moderno, é um conceito eurocêntrico. É um conceito que vai se sagrar, inclusive em Portugal, na Revolução de Avis, já no século XIV, e logo a posteriori na Espanha. Mas este é um conceito brutalmente eurocêntrico. Esse é um conceito que parte do pressuposto que gente marrom e gente preta é incapaz de criar nações. Vocês entendem isso? Vocês entendem isso? Né? E que aquilo que hoje nós consideramos as bases em ciência política para considerar alguma nação é completamente deturpado pelo colonialismo, pelo capitalismo, pelo imperialismo, pelo neocolonialismo, tá? Pelo imperialismo tardio. Então, assim, nós temos que pontuar as coisas. A nossa função é pontuar as coisas. Não existe descoberta. Puta que pariu! Não me leve a mal! Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Ou, se a gente fosse mais corretinho, não foi Duarte Pacheco em 1498, no que depois veio a ser chamado de Capitania do Pará. Não foi. Não foi. A história já existia antes, existia durante, existe hoje, existirá depois do declínio do modo de produção capitalista forjado na Europa. Tá? Então a gente tem que ponderar isso tudo, porque senão, gente, a gente tentando... O Fanon fala muito disso em Racismo e Cultura, tá? Primeira recomendação de texto aqui para vocês, Racismo e Cultura, do Frantz Fanon, tá no Em Defesa da Revolução Africana, tá? Que foi republicada há pouco tempo agora, se eu não me engano, pela Zahar, e que também já havia sido publicado anteriormente pela Nova Cultura. O que o Fanon vai falar nesse texto dele? Uma das coisas que o Fanon fala nesse texto é que muitas vezes o colonizado, no afã de recuperar
a sua vivência, a sua epísteme, a sua materialidade, a sua vida, e no afã de sair daquilo que Georges Ballandier vai chamar de a situação colonial, que é uma situação totalizante, tá? Em que sentido? Em que ela cobre cada aspecto da vida material e imaterial das pessoas. O idioma, as crenças, a cultura, a organização social, o trabalho, tá? No afã de conseguir se libertar disso, é impingido sobre o colonizado uma outra gramática, a gramática do colonizador. E ele passa a trabalhar, então, os seus próprios temas, as suas próprias necessidades, utilizando a gramática do colonizador. Nesse sentido, o movimento acadêmico decolonial é importante. Nós vamos ter uma revolução decolonial? Nunca. A gente pode simplesmente jogar no lixo e nunca mais ler nada, e nunca mais pensar em nada. Não, não pode. A gente tem que ler, a gente tem que se apropriar daquilo, a gente tem que trazer o que presta e jogar fora o que não presta, porque o marxismo é ortodoxo em relação ao método. Em relação ao método. O método permanece, o resto é antropofagia na veia, meu irmão. O resto é antropofagia na veia. Tá certo? Godó, não tem motoboy de treta neste canal. A próxima é banimento. Tá avisado. Voltando ao vídeo, o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês? Que essa gramática que vem do colonizador muitas vezes é naturalizada. Entende? Então passa-se a usar os termos, os nexos de sentido, a epísteme, os conceitos que são trazidos, que são impingidos, que são forçados pelo colonizador a partir do próprio colonizado, tá? O Aubert-Mény, deixa eu separar o livro do Aubert-Mény aqui para vocês. Tem um livro bem interessante onde essa questão é bastante trabalhada. Eu gosto bastante desse livro. Me dá 2 segundos aqui. Deixa eu lembrar como é que escreve Mény. Acho que é com 2 N's. Aubert-Mény. 2 segundos, gente. Já eu tô... Aubert-Mény. É com 2 M's. Mény. Eu achei que era com 2 N's e é com 2 M's. Desculpa. Aubert-Mény, tá? O colonizado e o colonizador. É um teórico bem interessante, gente. Tá? Se vocês, porventura, não conhecem eles, eu quero que vocês conheçam esse livro aqui, que saiu pela Paz e Terra há muito tempo atrás. Retrato do colonizado precedido pelo retrato do colonizador. Tá? Você jovem que quer estudar colonialismo, tá? Você tem que ler Frantz Fanon, que eu já falei, tá o link aqui. O Aubert-Mény que eu tô mostrando, deixa eu colocar o Frantz Fanon também. Frantz Fanon, Racismo e Cultura. Deve ter no Marxists. Mais fácil que é de graça. Isso, segunda parte, Racismo e Cultura. Tá? Frantz Fanon, Racismo e Cultura. Importante para um caralho também. Tá aqui, derrubado do caminhão. E por último, M. Césaire, Discurso sobre o Colonialismo. Tá? A Veneta republicou ele há pouco tempo.
Ai, o meu tava por aqui em algum lugar, não sei se eu vou conseguir achar ele agora. Será que ele tá aqui? Não, aqui tá o Por uma Revolução Africana, que é onde tem o livro do Fanon, onde tem o texto do Fanon. Engraçado, gente, eu achei que ele tava aqui. Bem, eu não tô achando o meu agora, mas eu tenho certeza que eventualmente ele será achado aí para vocês, tá? Então, leiam um discurso sobre o colonialismo do M. Césaire. E se vocês quiserem ler outra coisa do M. Césaire, porque o M. Césaire é muito bom, aí vocês podem ler o... Aí, ó, o Ekarin já derrubou. Aí vocês podem ler o Cahiers du Retour au Pays Natal, tá? Cadernos de Retorno ao País Natal, do M. Césaire. M. Césaire, deixa eu ver se a gente tem em português o Caderno de Retorno. Eu acredito que a gente não tem, só tem o discurso, tá? Aí é melhor ler en français. Carrier, cadê o Carrier? M. Césaire, Carrier. Nossa, escrevi Carrier errado. Calma aí. Carrier. Cahiers du Retour au Pays Natal, tá? Caderno de Retorno ao País Natal. É um livro que o Césaire escreve, inclusive, enquanto ele está voltando para a Martinica, tá bom? Livros importantes para a gente pensar o colonialismo. Vamos continuar. É exatamente essa resposta que nos dirá se ser colônia de Portugal foi um bom ou mau negócio para o Brasil. Não, não é não, meu querido. Não é não. Tá? Não é não. Tá? Bem lembrado, Haderach, obrigado. O Modigliani tem um texto muito bom sobre os dados da colonização, e mais ainda do que o Modigliani. Agora eu vou te pedir 2 segundinhos, querido. Tá? Porque muitos livros, mas o tio vai achar o livro. Calma aí que são muitos livros, gente. Às vezes o tio tem uma certa dificuldade de achar os livros, porque é livro demais. Vocês tenham paciência com o velho, porque o idoso tem as suas dificuldades, mas o idoso conseguiu. Calma aí que o idoso conseguiu. 2 outros livrinhos aqui, bem interessantes para vocês. Primeiro, Walter Rodney, um dos intelectuais mais importantes das lutas anticoloniais. Walter Rodney é muito pica, tá? Como a Europa subdesenvolveu a África. Além dessa versão da Boitempo, existe também a versão da Nova Cultura. Eu agora vou derrubar tudo, tá? Vocês fiquem calmos que eu sei o que eu estou fazendo, vírgula, derrubando a porra toda, tá? Mas quem quiser a versão da Nova Cultura, como a Europa subdesenvolveu a África, de Walter Rodney, tá? Para além do Walter Rodney, gente, eu podia recomendar o Modigliani, eu podia recomendar o Amilcar Cabral, mas eu vou recomendar o Kwame Nkrumah. Obras escolhidas do Kwame Nkrumah. Aí você chega aqui no índice, você vai ver o livro 2. Espero que dê para vocês ver aí. Neocolonialismo, último estágio do imperialismo. Tá? Então, gente, as coisas não são bem assim, não. Tá? Esse cálculo aí tem mais coisa a ser pensado. Para descobrir isso, temos que analisar esse mapa, que mostra o nosso mundo com alguns dos maiores colonizadores entre o século XVI e XX. O Império Britânico, França, Espanha e Portugal. Junto a isto, este é outro mapa, só que agora apenas da América Espanhola e da América Portuguesa, que mostra o nível de riqueza de cada nação.
Isso não é o nível de riqueza de cada ração, gente. Isso é PIB per capita. Eu juro que eu tô tentando, cara. Eu juro que eu tô tentando, tá? Deixa eu te contar um segredo. Se o carro do Elon Musk estiver passando pela sua rua, o PIB per capita da sua rua sobe. Você tá ligado? Você tá ligado, gente? Tá? PIB per capita é pegar o PIB e dividir per capita, por cabeça. Tá? Isso te mostra a riqueza de uma nação? Não. Isso te mostra se a divisão dessa nação é equitativa? Não. Isso te mostra que você tem um dado, que é o produto interno bruto de uma nação, e você tem um segundo dado, que é o número de pessoas que estão ali. Gente, não sei se vocês sabem, mas quando chega no final do ano, os caras não pegam o PIB e dividem não, tá? Você já participou na sua vida alguma vez da fila de divisão de PIBs? Pensa nisso. Portanto, quanto Portugal influenciou no nível de riqueza do Brasil? É isso que vamos ver nesse vídeo. Muito. Muito. Por quê? Porque Portugal passou séculos dilapidando as riquezas do Brasil. Muito. Muito. Mas muito, meu irmão. Tá? Mas fica tranquilo, porque depois, via Tratado de Methuen, a Inglaterra dilapidou as riquezas de Portugal. Então, em última instância, as nossas riquezas foram para os cofres britânicos, foram para os cofres portugueses, depois para os cofres britânicos e depois para os cofres estadunidenses. Gostaríamos de informar que criamos esses gráficos por meio do PIB per capita. Aí, ó, obrigado, Apolo. Eu bati o olho e falei que era PIB per capita. Disponibilizado pelo Banco Mundial em 2022. O PIB per capita é considerado, de certa forma, um indicador de padrão de vida. Né não? Né não? Né não? Não é considerado de certa forma, não. Na economia liberal mais rasteira de 1360, um dia talvez tenha sido. Mesmo dentro da economia liberal bastante econométrica e rasteira, IDH, pesa em todas as suas limitações, tá? Você quer ter um exemplo de IDH? Dá uma olhada na sua cidade. Entra no site do IBGE, vai procurar IDH, tá? E faz um favor pro tio. Dá uma olhada num bairro bem pobre da sua cidade, e depois dá uma olhada num bairro bem rico da sua cidade, tá? Eu vou tentar fazer isso aqui agora. Vocês vão ter paciência comigo. IBGE, IDH, Belo Horizonte. Bairros. Eu vou te mostrar um negócio aqui. Em 2020 não tem valor para exibir, não? Não tem valor, IBGE? Porra, IBGE. Eu quero... Porra, IBGE, aí tu me fode. Tá, vamos voltar aqui e vamos procurar em outro lugar. IDH Belo Horizonte bairro sem o IBGE. Porque isso aqui vira e mexe toda vez que sai eles publicam. Ah, olha que lindo. Olha que lindo. Estatística para bairros de BH no IBGE. Olha aqui. Começa em 0,954, tá? Vamos lá. IDH Suécia. Ranking do IDH global. Esse é mais velho, mas só pra gente ter uma noção, tá? Só pra gente ter uma noção.
Um ranking de IDH global de 10 anos atrás. Noruega, 0,944. Savassi, Boa Viagens e Funcionários, 0,954. Ou seja, quem vive nesses bairros de Belo Horizonte tem uma vida análoga à média das pessoas que vivem na Noruega. Mas espera aí, João. E quando a gente vai descendo? Aqui não estão nem todos os bairros, tá, gente? Aqui não estão nem todos os bairros. Só que quando a gente chega no Barreiro, no Alipe de Melo, no Palmares, que são todos bairros de trabalhadores. Bairros bons, tá? Bairro bom, bairro de trabalhador normal, igual eu e você. Já cai bastante. Já cai em 0,87. Meu irmão, na hora que a gente chegar numa favela, esse número vai ser pior do que boa parte das nações do mundo. Tá? Então, gente, isso aqui não mensura nada. Nada. Pese todos os pesares, o que mensura, cara, de verdade, né, ainda é IDH. Vamos ver aqui, ó. IDH Rocinha Brasil. Vamos ver se eu consigo. Favela clássica, 0,732. Tá vendo? Tá vendo? IDH Capão Redondo, 0,782. E aí? Tá? E a gente vai indo para outros lugares e a gente vai vendo outras coisas, gente. Tá? A gente vai vendo outras coisas. Então, assim, complexo. As coisas são mais complexas do que isso. Tá? Página 43, dados do censo de 2010. O Biso facilitou aqui pra mim porque o tio é burro. Mapa das desigualdades, página 43. Vamos lá. 43. Maior IDH, Savassi. Menor IDH, Jardim do Vale, Santa Rita, Vila da Área. 0,637. Ou seja, aqui nós temos um IDH da Noruega. Aqui nós temos um IDH de quê? Vamos ver. Ranking Global IDH. Índice de Desenvolvimento Humano. Tem a lista inteira? Não tem, só tem um negócio. Mas aqui a gente chega na metade. Aí na metade nós vamos ver um IDH abaixo do Brasil. Vocês entendem, gente? Melgaço, no estado do Pará, 0,4. Vocês percebem como é que a coisa é diferente? Wikipédia deve ter. Vamos achar um 0,6 e um 0,4 pra gente conseguir ver. Tá, vamos lá. 0,637. Um IDH próximo ao da Índia, do cidadão médio da Índia. 0,4, que é o de Melgaço. Né? Serra Leoa, Afeganistão, Libéria, Guiné-Bissau, Guiné, Iêmen. Tá? E aí? E aí? Tem uma lista. Então, gente, fica mais complexo da gente usar o índice, né? Com detalhe que a Índia tem 2 bilhões de pessoas, né? Mas tudo bem. Por mais que não tenha tanta precisão. Hoje, 4 países continentais que ficaram independentes de Portugal ainda falam português. Sua principal colônia foi o Brasil, tornando-se hoje um país emergente. 4 países continentais? Angola e Moçambique agora é continental? Com 8.900 de PIB per capita, seguido por Angola com quase 3.000 e outros países como Guiné-Bissau e Moçambique.
outros países como Guiné-Bissau e Moçambique. Nós não vamos falar, né? Tendo os menos desenvolvidos, com menos de 800 de PIB per capita. Ou seja, nenhuma ex-colônia de Portugal se tornou um país desenvolvido em cerca de 500 anos de história. Mas isso não chega nem perto de responder à pergunta central desse vídeo. Cara, a pergunta central desse vídeo tá errado. Nós já vamos continuar nesse vídeo, mas antes eu quero te apresentar a oportunidade de criar animações como as nossas. Pra isso, a gente tá abrindo Não. Vou fazer propaganda pra você não, benzão. muitos países que hoje são desenvolvidos, como Estados Unidos, Austrália, Canadá e Nova Zelândia. A Inglaterra criou muitos países que são desenvolvidos. Eu vou voltar aqui pra vocês ouvirem isso. Outro grande colonizador foi o Império Britânico. E aqui podemos citar muitos países que hoje são desenvolvidos, como Estados Unidos, Austrália, Canadá e Nova Zelândia. Podemos citar muitos países que são desenvolvidos. Mas a gente também pode citar o Quênia, né? Serra Leoa, Jamaica, Belize, meu irmão, Índia. Meu irmão, a Inglaterra destruiu. Oi Guiana, oi Libéria, oi Zimbábue, oi Raj britânico, oi Myanmar. E assim, Estados Unidos é desenvolvido. Por quê? Porque tem um PIB pica. Avisa para as 300 mil pessoas que morreram drogadas na rua, né? Contudo, também existem muitos países colonizados pelos britânicos que hoje são pobres. Obrigado. Como Gâmbia, Libéria, Malawi e a mais pobre, Serra Leoa. Obrigado. Enfrentam taxas de PIB per capita abaixo de $1.100, sendo Serra Leoa a mais desfavorecida, com $460. Isso não é por mês não, tá? Foi considerada muitas vezes o país mais miserável do mundo. Então, excluindo países muito pequenos, o Império Britânico deu origem a 4 nações Então, excluindo o que deu errado, o resto deu certo. desenvolvidas. De acordo com o Banco Mundial. Já na França, muitos países trocaram de domínio francês para outros países por meio de tratados ou conflitos. Territórios como Haiti e alguns países do norte da África possuem desenvolvimento muito abaixo da média, com o Haiti sendo um dos países mais pobres do mundo. É o país mais pobre da América de longe e é o país que pegou a ideia da França de liberté, égalité e fraternité e resolveu aplicar. Aí os franceses falaram, faltou o quarto, vá se fuder, porque você é pretê, tá? Detalhe. Pequeno detalhe, né? Lembrando também, né, que não satisfeito com isso, seus Estados Unidos, quando viram que no Haiti gente preta ousou ser livre, desceu o borralho nos seus próprios escravos para que aquilo não se espalhasse por lá e criou uma política externa chamada política do porretão. Discreta. E o mais pobre da América, seguindo da República Centro-Africana com 430 de PIB per capita. No caso da Espanha, o país vizinho de Portugal teve seus territórios coloniais predominantemente na América. Países como Argentina, Chile, Uruguai e México em 2022, segundo dados do Banco Mundial, obtiveram um PIB per capita acima de $13 mil. Olha que coisa linda, PIB per capita de $13 mil no Chile. 60% dos aposentados do Chile recebem menos do que um salário mínimo chileno para sobreviver. É o lugar na América Latina com maior suicídio de idosos. Aí a gente pega a Argentina. 60% da população em pobreza, 57,8%. E aí? Bolívia e Colômbia acima de 3.500. E a Nicarágua é a ex-colônia espanhola mais pobre. Depois de... A Nicarágua é a ex-colônia espanhola mais pobre. O que aconteceu na Nicarágua, gente? Vê o mundo em vermelho que a gente fala da Nicarágua. Porque teve alguma coisa que os Estados Unidos fizeram ali. Teve uma tentativa, né? Não teve um rolê assim, gente? Me lembra, né?
De ver todos esses números, chegamos nesse gráfico, onde comparamos alguns países que tiveram independência da Espanha e de Portugal. O Brasil aparece entre Peru e Cuba, e muito atrás do Uruguai e Panamá. E veja bem, na África também tem uma grande diferença. A Guiné Equatorial, que ficou independente da Espanha, fica bem à frente de Guiné-Bissau, Moçambique e Angola, as 3 ex-colônias portuguesas continentais na África. Isso aqui é um biscoitão. Isso aqui é um biscoitão, tá? Isso aqui é um biscoitão. Isso aqui é um silogismo, tá? Você está construindo toda uma série de conclusões a partir de uma premissa brutalmente errada. Isso mostra que as colônias portuguesas não obtiveram tanto destaque econômico quanto as espanholas, pelo menos dessa forma mais simplista de ser comparada. Pelo menos dessa forma maluca. Onde a gente não analisa em momento nenhum o que foi a história da colonização, o que aconteceu em cada lugar, como que se deu a sua independência, quais são as correlações dentro do sistema mundo. A gente não relaciona nada. Mas é claro. E aí nem IDH a gente tá usando. Nem IDH isso aqui tá usando. Tá usando PIB per capita. O que o vídeo não pode acabar por aqui. O Brasil é praticamente metade da América do Sul em território, população e muitas outras questões. Então vamos analisar alguns pontos do processo de colonização português. Obrigado. Espanha e Portugal tiveram foco principalmente em colônias continentais, mas no caso de Portugal, indivisíveis. Tá, ele tá usando continental no sentido de não ser uma ilha, ok. Diferente da Espanha, que ao se tornar independente, a América Espanhola se fragmentou em diversos países, como Argentina, Peru, Colômbia, Bolívia, Paraguai, Uruguai e entre outros, isso não aconteceu com Portugal. Em meados do século XVII, houve a divisão no Brasil colônia, partindo em 2 o território, entre o estado do Maranhão e Grão-Pará e estado do Brasil. Lembrando que nós estamos falando de uma divisão administrativa, né, muito ligada a toda a questão, né, de uma mudança na forma de administração do Estado português. Lembra da ideia que começa a surgir com a burguesia insurgente em Portugal, de que haveria uma necessidade de uma certa iluminação, de burocratas iluminados ali, para fazer uma gestão diferenciada. Então, outra coisa. Em que o primeiro era voltado para a melhor comunicação com a metrópole, ou seja, Portugal. Essa divisão inicial aumentou os laços entre a colônia portuguesa e a metrópole. Diferente da América Espanhola, que se fragmentou totalmente, e um dos motivos eram alguns dos seus vice-reinos, como Rio da Prata, Peru, Nova Granada e Nova Espanha. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Um dos motivos da América Espanhola ter se fragmentado são os vice-reinos. Um dos motivos. Qual que é o motivo? Um europeu desenhou um mapa. Diferenças culturais, lutas intestinas dos povos, movimentos independentistas. Não. Esses vice-reinos tinham muita autonomia, muitas vezes suas próprias universidades e arcebispados. Nesse caso, criou-se pouco vínculo entre as colônias, o que levou também à fragmentação. Em relação a isso, possivelmente... Você pode entender a forma administrativa como uma das possibilidades? Pode. Tem mais coisa. Tem muito mais coisa, né? Então, assim... Esse é um conceito de uma historiografia quase rankiana, né, gente? Realmente, caso o Brasil fosse colonizado pela Espanha, ele teria provavelmente se fragmentado de maneira similar à América Espanhola. Contrafactual em história, gente. Contrafactual em história. Caso o Brasil tivesse 2 rodas, ele seria uma bicicleta. Não é assim que funciona. Mas Portugal também tinha diversas peculiaridades que transformou o Brasil em um grande país, antes mesmo da sua independência. A colonização portuguesa era frequentemente associada para o desbravamento de novas regiões,
aumentando o território brasileiro até fora dos limites impostos no Tratado de Tordesilhas inicialmente. Em 1808, Gente, você sabe qual colonização que aumentava os territórios? A resposta é sim. Vocês entendem isso? O termo conquistador é o cara que faz a conquista. Não sei se vocês perceberam, mas esse pessoal chegou pela praia. Os países não terminaram na praia. Meio que essa era a intenção. Outro evento importante muda a história do Brasil. Devido à ameaça das tropas napoleônicas invadir Portugal, Dom João VI transferiu a corte para o Brasil. Ok. Assim, tornando-se a primeira sede de um império europeu fora da Europa. Isso ajudou a unificar o Brasil em um só cada vez mais. Isso ajudou a ter um controle do aparato de violência estatal para reprimir toda e qualquer revolta. Né? Hoje a Argentina é a maior ex-colônia espanhola e o 8º maior país do mundo. Então, em quesito territorial, provavelmente ser colônia de Portugal foi sim um bom negócio. Meu Deus. Cristo Jesus. Crucificado. Crucificamos o bom senso. 100% crucificação do bom senso. Esse é um salto lógico muito grande. Muito grande. Muito grande. Outra prova que Portugal focava na união das suas colônias foi o mapa cor-de-rosa, uma ideia de ligar Angola e Moçambique, duas ex-colônias portuguesas divididas pela Zâmbia e Zimbábue. Outra prova de que Portugal achava legal ter colônias é o fato dele tentar roubar colônias de outros colonialistas. A fim de estabelecer uma grande faixa no continente africano, ligando o A fim de estabelecer controle e isolar outras colônias, gente. sul do Oceano Atlântico com o Oceano Índico pela junção destes territórios. Ou seja, Portugal geralmente estabelecia colônias continentais e com grandes faixas territoriais. Ideias demonstradas dessa vez também pelo mapa cor-de-rosa. Outro lado que pode ser visto como positivo de ser colônia portuguesa é o processo de independência mais pacífico. Velho, não. 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 Meu amigo, milhões de pessoas escravizadas, milhões de bestializados, exploração brutal. Não tem nada de pacífico em colonização nenhuma. Aqui é o aperto de mão sangrento. Porra, meu irmão, que isso, cara? Do que de outros colonizadores. Tempos depois de ter se tornado parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, o processo de desvinculação de Portugal foi direcionado por duas comunidades. O Partido Português, que abominava a ideia de tornar o Brasil um país autônomo e afirmava que ele deveria continuar sendo subordinado a Portugal. Por outro lado, existia o Partido Brasileiro. Meu irmão, deixa eu te contar um segredo. Enquanto um aponta pro outro, aqui no meio, tá? Que vocês não estão vendo, tá a linda mão livre da casa Rothschild entrando, girando no cu de todo mundo, tá? Contar um segredinho pra vocês, tá? Tá faltando aqui
Um ligeiro detalhe. que tinha como ideia principal desvincular o Brasil de Portugal. Antes da independência, alguns conflitos foram acirrados devido à disparidade de ideias entre criar um Brasil soberano ou um Brasil... Alguns conflitos. Quais? Nós vamos falar das revoltas nativistas agora, nós vamos falar das várias revoltas dos quilombos. Nós vamos falar... Não, né? Não. Disparidade de ideias. Por exemplo, os malês tinham uma ideia de não ser escravos. E o Estado tinha uma ideia de matar os malês. Olha que doideira. Olha que doideira. Ideias conflitantes. subordinado. Algumas províncias rebeldes que foram contra a independência brasileira foram Maranhão, Piauí, Bahia, Grão-Pará e a Cisplatina. Os conflitos relacionados à independência brasileira se estenderam de 1822, o ano da independência, até 1824. A primeira dessas guerras ocorreu na Bahia. Nessa província, muitas das autoridades estabelecidas estavam a favor e planejavam se manter leais a Portugal, fazendo com que houvesse muitas fugas para o recôncavo baiano. Aí eu te conto um segredo. Ó que legal. De um lado você tinha o senhorzinho branco contra um outro senhorzinho branco. Os dois senhorzinhos brancos se encontravam no clube da maçonaria, riam muito e discutiam. Enquanto isso, escravos de um e do outro, pobres de um e do outro, se matavam. Ah, pacífico. Bem pacífico. Lá estabelecendo resistência para que a Bahia expulsasse os portugueses. Nesse tempo, Portugal mandou suas tropas para a província baiana, aumentando a tensão. Em resposta, Dom Pedro I contratou o general francês Pedro Labatut para conter as tropas portuguesas. Nisso, as tropas brasileiras conseguiram conter e expulsar os portugueses da capital. Nisso, uma esmagadora maioria de pobres libertos, de escravizados, foi forçada a lutar e morta. Também houveram alguns outros conflitos nas províncias do Piauí e do Maranhão, onde o governador da província do Piauí, João José da Cunha Fide, leal a Portugal, decidiu utilizar da força para conter a independência brasileira. Assim, nascendo um movimento rebelde nas cidades de Oeiras e Parnaíba, acarretando em um dos maiores conflitos da Guerra da Independência do Brasil. Conflitos pacíficos. A Batalha do Genipapo, Tá, que fique bem na claro. qual o Império do Brasil detinha cerca de 2.000 soldados, enquanto as tropas portuguesas 1.600. Você quer que eu pegue uma tabela da Pantone para ver os soldados? Eu te conto. Entretanto, devido ao melhor equipamento dos portugueses, contando com 11 canhões, o lado brasileiro contava com apenas 2. Os lusitanos saíram então vitoriosos, gerando vários feridos e mais de 200 baixas. O mesmo ocorreu nas províncias do Grão-Pará e da Cisplatina, que mantiveram-se leais a Portugal. Entretanto, a Armada Imperial Brasileira conseguiu conter ambas as revoltas, instaurando assim a independência do Brasil. Nesses casos, por mais que tenha existido... Todos foram feridos e mortos pacificamente. E, gente, esse vídeo de 5 velho americano brincando de guerrinha não mostra quem que era o exército brasileiro não, tá? Um exército feito, em sua esmagadora maioria, por escravizados esses que muitas vezes eram prometidos a sua alforria, a sua liberdade, e que depois eram mortos. Vide os lanceiros negros. Falar aí da revolução com muitas aspas farroupilha. Vamos lembrar o que acontece com os lanceiros negros. tido guerras pós-independência, elas são consideradas menos sangrentas que as que veremos a seguir. Da América Espanhola, onde diversos Foi menos sangrenta. Por quê? Porque no total morreu menos gente. vice-reinos e capitanias gerais Foi ligeiramente diferente o processo? Tem que falar do processo? Não. Não, a gente pega um número geral qualquer que nos interessa e na nossa maravilhosa plantação de cerejas a gente escolhe a mais bonita.
entraram em conflito para atingir a independência deles. Para realizarmos uma comparação, Eu quero que vocês reparem na imagem de inteligência artificial o Ian Neves mulher criança de óculos, tá? Eu quero que vocês reparem na imagem de inteligência artificial aqui no canto inferior esquerdo, o Ian Neves menina de óculos não é real e não pode te machucar. A estimativa é que durante a Guerra da Independência Brasileira tem ocorrido cerca de 2.000 a 3.000 mortes. E para a Guerra da Independência da América Espanhola, cerca de 570.000 mortes. Então vamos verificar esses conflitos. Como na Guerra do México, que ocorreu em 1810 e finalizada em 1821. Ou outra que ocorreu em Nova Espanha, que foi iniciada por... Olha que irônico, vocês estão vendo uma listra aqui? Isso aqui não é do México mais, né? Isso aqui não é mais do México, é? O que será que aconteceu depois aqui nessa região? Não por Miguel sabemos. Hidalgo, ao qual reuniu a tropa de 100.000 soldados e milicianos contra as tropas de defesa espanhola, que detém cerca de 17.000 militares, os quais foram derrotados, e em 1821, conseguindo reconhecimento de forma relativamente pacífica. Mais uma guerra como a de Nova Granada e Gran-Colômbia, que após a volta de Bolívar para a Venezuela, e preparando uma força para invadir Nova Granada, e futuramente Bolívar derrotou os espanhóis em 1819. Portanto, dadas... E aí, o Simão Bolívar tentou uma unificação, não é verdade? Né? Como que ele não conseguiu? Aconteceu alguma coisa depois? Né? Ele não estava tão motivado porque ele tinha sido colonizado por portugueses, né? As coisas são mais complexas do que isso, gente. Essa independência sangrenta que a América Espanhola teve, e em contrapartida, uma independência não tão sangrenta assim na América Portuguesa, ser colônia de Portugal, portanto, teve os seus benefícios, principalmente territoriais e de independência. Por outro lado, grande parte dos povos nativos do Brasil foram... Obrigado! Falta 20 segundos pra acabar. Finalmente a gente teve. Por outro lado, ó que doideira. dizimados. Tanto é que menos de 1% da população brasileira é considerada indígena. Legal, né, cara? Se pá, dá pra gente pensar colonialismo a partir de outra chave, não dá? Dá pra gente pensar colonialismo a partir de uma chave de um genocídio, de uma violência, de uma situação totalizante. Né? Eu não conheço genocídio pacífico. Enquanto na América Espanhola, países como Peru e Bolívia têm grande parte da sua população sendo descendente de povos nativos. Porque foram escravizados e colocados como mão de obra. Em Cuba mataram todo mundo. Nós vamos falar disso? Nós vamos falar disso? Nós vamos falar de gamonalismo no Peru? Nós vamos falar da situação atual dos povos Aymara e Quichua? Eu acho que não vamos, porque faltam 11 segundos. E esse foi o nosso vídeo sobre ser colônia de Portugal. Foi um mau negócio? Meu amigo, cara, é assim, é o cherry picking de um dado, gente. Tá. Não dá. Jovens, a gente precisa de estudar as coisas com método. Na apreensão das totalidades do real, gente. Vocês entendem? Vocês entendem que um vídeo desse dá uma impressão de que ser colônia é legal? Né?
Complexo. E Portugal? Safoda eles. Beijo no coração de vocês. Oi, câmera, olha eu aqui, sobe aqui, ó. Ó, câmera. Isso, sobe um pouquinho, bem. Obrigado. É isso então, jovens. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. E tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde